qual a diferença entre feudalismo e capitalismo? Se vocês querem saber qual é essa diferença, venha comigo aqui no canal Estudando História. Feudalismo foi algo que existiu na Idade Média, no período chamado da Europa Medieval, né? O período que foi no continente da Europa. Então, vamos ver como é que surgiu esse feudalismo, como é que se vai dar o fim do feudalismo, para entender o capitalismo, e entender até que o capitalismo, né, que deu origem ao capitalismo, ele surge, nasce de dentro do feudalismo. Quando a burguesia surge dentro do sistema do feudalismo. Mas vamos ver primeiro aqui o significado do feudalismo. O que era o feudalismo? O feudalismo começou a se formar após a destruição do Império Romano no século V. Reunia aspectos da economia e da economia dos bárbaros germanos. Não é aspecto da economia. O primeiro aspecto da economia que reunia era da economia romana. A grande propriedade, a submissão do camponês ao latifundiário. E da economia dos bárbaros germanos. Os bárbaros germânicos foram os povos que invadiram, tá? E desestruturaram o Império Romano. Como é que funcionava a economia dos bárbaros germanos? Que a terra para os chefes militares, tradição de lealdade aos chefes, leis não escritas baseadas no costume. Salientando aqui que os bárbaros germânicos, né, são os povos de hoje que tem na Alemanha, na Áustria, né, são povos hoje que descendem desses chamados povos germânicos que foram chamados de bárbaros pelos romanos. No feudalismo, a finalidade da economia é produzir para as pessoas que vivem no próprio feudo. Como tecnologia é pouco desenvolvida, o trabalho não rende muito e a produção é pequena. Não sobram muitos excedentes para serem vendidos. Como o feudo consome o que produz, a economia é de subsistência. A principal propriedade é o imóvel. O feudo, a terra. O nobre não investe nenhuma riqueza na produção, não paga salários, tá? Não investe nenhuma riqueza na produção, não paga salários, apenas cobra tributos feudais aos servos. Os servos é o colono, que tem muitas obrigações para com os nobres, que são chamados seus senhores. O nobre, ele amplia sua riqueza tomando terra dos outros, ou seja, quando um nobre quer mais terras, ele não compra, ele faz guerra para aumentar o seu domínio territorial. Então é através da guerra que ele conquista novos territórios. E também cobrando mais tributos feudais dos servos, que tem obrigação para com os seus senhores, que são os nobres. O dinheiro tem pouca importância. O rico é quem possui muitas terras. Aí que é o rico, que possui muitas terras, né, que são chamados os feudos. Feudos é tipo uma grande fazenda, onde tem um castelo, a igreja e várias casas desses colonos que são chamados servos. O servo, ele pode usar a terra, mas não é dono dela. Ele está preso às obrigações feudais imposta pelo nobre. Ele entrega parte do que produz, trabalha de graças alguns dias do ano na terra do nobre. Rapidamente, para explicar como funciona isso, tá? O servo, ele tem a sua terrinha lá nesse feudo. A parte do que ele planta lá, ele colhe, ele tem que dar metade para os nobres. É uma obrigação. Se ele vende para as pessoas, comerciantes da cidade, ele tem que dar em dinheiro, né,
a metade do dinheiro tem que passar para o nobre. Essa era a obrigação que a igreja dizia que o servo camponês tinha essa obrigação de cumprir isso. E o nobre, o senhor feudal, tinha a obrigação de proteger o servo quando sofresse um ataque, tá, de outro feudo. Aí os nobres abriam a porta do castelo e os servos camponeses entravam ali para dentro para não sofrer esse ataque, para ficar protegidos. Mas protegido entre aspas, né? Porque esse interesse dos nobres em defender os seus servos, seus colonos, é porque os colonos servos era a mão de obra deles para enriquecer eles. Lembrando aqui, salientando, que para os senhores feudais era vergonhoso trabalhar e fazer comércio. Eles ganhavam tudo pelo trabalho dos servos, porque os servos entregavam, né, a metade do que colhiam lá das suas plantações, entregavam para os nobres. Se vendesse para o comerciante da cidade, entregavam em dinheiro. Os nobres viviam assim. Era vergonhoso então trabalhar e ter comércio. A vida dos nobres era fazer festa, participar de competições. A sociedade nessa época é basicamente rural. Quase todas as pessoas vivem no campo. A mentalidade é uma mentalidade aristocrática, né? Um homem superior, né, chamado lá que era dos nobres, aqueles cavaleiros, dedicava-se às atividades guerreiras, aos cavalos, às festas, às competições, né? E os negócios, essa palavra negócio era considerado para pessoas inferiores. As classes sociais mais importantes nessa época aí do feudalismo, tá, eram os seus feudais, os nobres, a igreja e os servos, que eram os camponeses que serviam aos nobres. Bom, pessoal, nós vimos aqui sobre o feudalismo. Agora vamos ver sobre o capitalismo. Bom, vamos ver agora então sobre o capitalismo. Aí vamos estabelecer a diferença entre feudalismo e capitalismo. O capitalismo, ele surge, né, essa formação capitalista, ele vai se formar pela burguesia. Quem são os burgueses? Os burgueses são aqueles que têm comércio na cidade. Aqueles que são artesãos, que têm o seu pequeno negócio e ali tem um ou dois empregados. Essa burguesia surge durante o período da Idade Medieval, né? Lembrando que eu estou falando da Idade Medieval europeia, né? Do feudalismo. Ele surge dentro do feudalismo, cresce dentro do feudalismo. Começou a se formar depois do fim das invasões bárbaras, nos séculos 10, 11, 12. Houve um grande desenvolvimento da tecnologia, da economia da população né? O comércio, as cidades vieram a crescer na Europa. Os comerciantes, banqueiros, donos de oficina, de artesanato, que viviam nas cidades, que eram os burgos, eram os burgueses. A burguesia nasceu dentro da sociedade feudal. A burguesia criou ali dentro. Ela cresceu, né? Tinha o domínio dos nobres, grandes senhores de terra, da igreja. Lembrando que a igreja, os grandes bispos, eram de famílias nobres. Então, por isso que compartilhavam esse poder. A igreja defendia os interesses dos nobres. Mas na cidade tinha esses comerciantes, né, chamados burgos. Depois vão se tornar os burgueses, que são bem conhecidos hoje. A finalidade da economia capitalista é produzir coisas, né, que vão ser vendidas. É lógico, capitalismo é produzir coisa para vender, ou seja, mercadorias. A capacidade de produzir, nível de tecnologia, quantidade de população trabalhando, etc. Tá? Tudo isso, tá? Que é a questão do capitalismo, né? A quantidade de pessoas trabalhando, toda essa questão voltada ao nível de tecnologia, de criar coisas para vender, é o que movimenta a economia do capitalismo, né? Das relações econômicas comerciais. Tudo isso é muito maior que o feudalismo, né? Eu expliquei para vocês o que era o feudalismo, né?
O feudalismo não tinha muita importância ao dinheiro, porque para os nobres era vergonhoso ter comércio e trabalhar. Então o que acontece? Que é maior que o feudalismo, então já é possível produzir mais do que o necessário para o próprio consumo. Ou seja, sobra excedentes que vão ser vendidos ao mercado. É toda uma lógica, né, que não tem no feudalismo. Por isso que produz muito mais do que no sistema feudal. Para o nobre aumentar sua riqueza, ele fazia guerras. Enquanto no capitalismo não. Quanto mais ele vende, mais vai aumentando o mercado, a economia. Quanto mais vende, mais aumenta, né? Dá o lucro, vai aumentando. E a riqueza do senhor feudal estava na terra. Enquanto do capitalista está no dinheiro, no giro da economia, de produzir coisas para vender. A produção é feita para ser vendida. Por isso a burguesia precisa de mercados consumidores. Pessoas que consumam. Mercado consumidor. Quanto mais a burguesia vai ampliando, mais regiões ela tem, mais povos para consumir, melhor. É claro que os burgueses detestavam aquela maneira como os camponeses servos estavam presos à terra. Porque se eles tivessem mais liberdade, né, seriam grandes consumidores dos comerciantes. Só que isso não acontecia tanto, né, não tinha, porque eles estavam presos a essa servidão aos senhores feudais. Os nobres não tinham essa liberdade. O burguês é proprietário de capital, ou seja, ele investe, gasta uma riqueza, né, ele gasta ali, geralmente muito dinheiro, numa empresa, comércio, bancos, manufaturas, etc. Tudo isso para obter lucros. Os trabalhadores são livres e recebem um salário. Tá? O que é o trabalhador? Ele é livre, né? Mas só que ele tem que vender a sua força física e mental em troca de salário para sobreviver. Até se questiona essa liberdade, né? Ele é livre, mas depende do salário para sobreviver. Se ele não está satisfeito com o emprego, né, ele tem que procurar outro. Agora, se não consegue o outro emprego, né, não aparece, ele tem que se sujeitar àquele serviço porque ele tem contas a pagar. Mas ele é considerado no capitalismo livre. A burguesia aumenta a sua riqueza acumulando capital, ou seja, investindo e ampliando o capital de suas empresas, aumentando o ritmo de produção de seus empregados. O dinheiro é muito importante, claro, né? A lógica, né, do capitalismo, da burguesia é o dinheiro. A economia gira em torno do mercado, tudo é comprado e vendido, inclusive a capacidade de trabalhar. O trabalhador é um investimento do burguês, né? Ele paga um salário, né, que o trabalhador vende a sua força física e mental em troca de salário para sobreviver. E dali esse trabalhador ele produz a riqueza do burguês. Um trabalhador de fábrica, né, quanto mais ele fabrica as coisas, quanto mais coisas são fabricadas, mais o burguês vai enriquecendo. Quanto mais o trabalhador vende numa loja, no comércio, mais o dono, né, enriquece, tem lucro. Essa é a lógica do capitalismo. O trabalhador é livre? Sim. Ele é livre, não sei, considerado livre dentro do capitalismo, na lógica, mas ele está preso ao salário. Mas não é dono do capital, né? O trabalhador não é dono de capital, ele negocia essa única mercadoria que possui. Qual é a única mercadoria que o trabalhador possui? É a sua força de trabalho, sua força física e mental, em troca de um salário, para poder sobreviver, pagar suas contas, comer, né, se alimentar, não é? Nesse período aí que surge a burguesia, né, o capitalismo, ele nasce dentro do feudalismo, as cidades vão ficando cada vez mais importantes, porque o nível, né, de comércio, de negociação, a economia vai girando e vai crescer, e as cidades vão crescendo. Muitas pessoas também de morar em volta da cidade, né? Tudo vai crescendo. A questão da mentalidade burguesa. As principais preocupações, né, as preocupações de um homem deve ser o trabalho, o dinheiro, os cálculos comerciais, a busca do lucro. Essa é a lógica burguesa, a lógica do capitalismo, a busca do lucro. São as preocupações, é o dinheiro,
Né? O mundo capitalista, a preocupação maior é o dinheiro. O mercado, a economia está acima das questões de valores humanos. Né? A questão toda é voltar ao dinheiro. As classes sociais mais importantes dentro do capitalismo é a burguesia, né? E os trabalhadores livres assalariados. Vocês precisam entender que a diferença do feudalismo e do capitalismo podemos centrar numa coisa principal, fator principal. No feudalismo, né, os trabalhador, o servo, o trabalhador, que é o colono, ele está preso à terra, às obrigações para com seu senhor feudal. No capitalismo, o trabalhador, que é considerado trabalhador livre, ele está preso ao salário para poder sobreviver. Tá? O burguês é dono de bancos, de fábricas, comércio, e no feudalismo, o rico é aquele senhor nobre, feudal, que depende do que o servo lá planta, e aquilo que ele colhe, a metade tem que dar para o seu nobre. Se ele vende para a cidade, que vende para os comerciantes burgueses, ele tem que dar a metade em dinheiro. O senhor feudal, ele não investe no capital, ou seja, se ele quer mais terra, ele faz guerra, porque para o senhor feudal, o nobre, é vergonhoso trabalhar. E é vergonhoso ter comércio. Para o senhor feudal é vergonhoso ter comércio e também é vergonhoso trabalhar. Já o burguês não, o burguês ele investe o capital, o dinheiro, para gerar mais lucro. Então, por isso que ele compra mais terras, ele compra mercadorias e compra inclusive o trabalhador, que é o seu empregado, na qual ele paga um salário, e esse trabalhador vai fazer aumentar o lucro, fabricando coisas ou vendendo, e ganha um salário. O salário para sobreviver. O burguês paga um salário e o que o trabalhador vai produzir é muito mais. Aí a questão da mais-valia, o trabalhador produz numa fábrica a quantidade X, mas o que ele produz, na verdade, o salário não paga. Só que essa é a moral do capitalismo. O trabalhador produz uma quantidade X lá de coisas, mas na hora de ganhar um salário ele ganha bem menor. O salário não compensa o que ele produz. Mas essa é a lógica do capitalismo, onde o trabalhador, para sobreviver, está preso ao salário. Então essas são as diferenças do capitalismo para o feudalismo. Espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like e se inscrevam no meu canal.